E aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai entrar num assunto que eu vou me meter um pouquinho na biologia D, tá? Mas a ideia é a gente passar um pouquinho de árvore filogenética. Eu vou mostrar ela de uma maneira mais simples, que é nos vegetais, para depois vocês tentarem na zoologia encaixá-la com o reino animal. Eu vou passar algumas dicas depois de como é que vocês podem fazer isso aqui nos bichinhos também, certo? Bom, então olha só. A árvore filogenética é uma maneira com que a gente estuda o processo evolutivo dos seres vivos, né, fazendo com que a gente consiga agrupá-los visualmente, fica mais fácil da gente trabalhar, essa é a ideia, né? A árvore filogenética que a gente encontra então nos vegetais, a gente parte então do seu ancestral. Estou encaixando isso com a aula agora dessa semana, por quê? Porque a ideia é a gente trabalhar com as algas, e tudo se iniciou então com as algas. A princípio seriam clorofícias ancestrais. Essa clorofícia ancestral, essa alga verde ancestral, teria sido o primeiro grupo então ali a ter dado origem a grupos mais complexos, onde a gente encontra então os 4 grandes grupos vegetais, certo? Bom, então olha só, como é que a gente monta essa árvore nesse sentido? A gente tem aqui um ancestral comum, né? Se eu não sei o que seria o ancestral comum, eu posso simplesmente colocar ancestral comum, sem problema nenhum, tá? E aí eu vou colocando, adicionando as características. Antes da gente ter a parada, teve uma aluna que mostrou, eu adorei, eu esqueci o nome dela, eu acho que foi a Júlia, acho que é a Júlia o nome dela, que ela mostrou um cladograma sensacional. Cladograma não, mostrou um esquema de estudo de doenças bastante bacana para classificar os tipos de doenças de acordo com os seus agentes transmissores, e usou bastante color e ficou sensacional, tá? Então é uma dica que eu dou ali, que graças a Júlia ali eu posso usar, né? Muito obrigado, Júlia, que a gente usa aqui então as cores para poder fazer a diferenciação. Quanto mais colorido ficar, mais fácil, mais visual fica e melhor para vocês. Tá? Então olha só, a gente coloca então uma primeira característica. Essa primeira característica aqui, ela tem que diferenciar os grupos, ou seja, tem que caracterizar os grupos em si. Então, nós estamos falando dos vegetais. Todos os vegetais têm que ter características em comum. E essas características em comum eu coloquei em vermelho. São os tecidos verdadeiros. Todos os vegetais têm tecidos verdadeiros, que a gente pode usar o termo também de cormófitos, certo? E todas as plantas aqui, elas são embriófitas. O que é embriófita? São seres vivos que apresentam um embrião multicelular e protegido pelo progenitor. Tá? É uma característica de todos os vegetais serem então, seres com tecidos verdadeiros e plantas com um embrião multicelular protegido. Tá? Então pode ver que todos vão apresentar essa característica. Perfeito. Tá? Agora, o que acontece? Posteriormente a gente tem mais uma característica evolutiva. Eu poderia colocar a vermelha aqui indicando que todo mundo tem também. Mas a gente sabe, pelo pressuposto, que todo mundo tem essa característica ancestral. Então não preciso colocar em todo mundo. Tá? Aqui eu coloco uma novidade evolutiva que apareceu. Então isso aqui é uma grande novidade comparado com esse grupo. O único que não tem são as briófitas. Então notem que é uma característica que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas vão apresentar. Essa característica verde a gente coloca os tecidos vasculares, as traqueófitas, que caracterizam as plantas como traqueófitas, e o esporófito duradouro. Então a primeira coisa é a questão do tecido vascular. Notem uma coisa muito importante. Briófita tem tecido verdadeiro? Tem, com certeza ela tem tecido verdadeiro, certo? Só que ela não tem o tecido vascular. Esse é a grande diferencial. Então é o único tecido que ela não tem, os outros ela tem. Então se colocar que a briófita tem tecido de revestimento, tem tecido de preenchimento, tem tecido de sustentação, ela tem, ela só não tem de condução. Tá? E aí a gente passa a chamar essas plantas de traqueófitas, certo? A partir daqui também surge pela primeira vez o esporófito duradouro. Nas briófitas é o gametófito, certo? Bom, a partir daqui então a gente vem com uma nova característica. São as plantas aqui que apresentam tubo polínico e pólen, chamadas de sifonógamas, por causa do sifão que o tubo polínico forma. Sementes, o que a gente caracteriza como plantas chamadas de espermatófitas, que apresentam então ali o esperma, que é a semente, característica muito importante, que permitiu, junto com o tubo polínico, uma conquista do meio terrestre, que automaticamente causou a independência da água para a reprodução. E estrutura reprodutiva aparente. Então aqui esses seres agora têm uma estrutura de reprodução bem evidente. No caso das gimnospermas a gente vê os estróbilos e nas angiospermas a gente vê as flores e frutos. E por fim, característica exclusiva das angiospermas, são as únicas plantas que apresentam flores e frutos, a característica única. Então só para mostrar para vocês como a gente vai montando essa característica filogenética que eu acho muito interessante, certo? Para a zoologia ela é bem maior, iria demorar bem mais. Quem quiser montar uma árvore filogenética para os animais, baseiem-se inicialmente na embriologia comparativa. A gente vai ter
modulares mais para frente, ou caso a gente tenha uma extensão maior, vai ter aqui um vídeo explicativo da embriologia comparativa dos animais, certo? E a ideia, então, da embriologia comparativa é que a gente vai conseguir manter uma árvore filogenética depois dessa aula. Então vai ficar bem legal e eu aconselho quem tem dificuldade de zoologia a montar uma. Ajuda bastante. Basiem-se na embriologia para depois, posteriormente, colocar as características de separação, certo? Então mais para frente, quando chegar na zoologia, eu faço até uma aulinha agora, tem um aplicativo, dá para aplicar essa aula de qualquer maneira, é só para brincar mesmo, me divirto com isso. Montar uma aulinha ali para a gente ver como é que seria a árvore filogenética dos animais, como é que vocês poderiam montar. Aí eu vou fazer um passo a passo mais fácil, certo? Então só para ver como isso aí cai em vestibulares, tá? É bastante importante. Essa questão da Mackenzie eu achei ela bem interessante. Ó. O esquema abaixo representa a árvore filogenética dos principais grupos vegetais. A gente tem aqui, né, os briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, 1, 2, 3 e 4, aqui as características. A partir dessa árvore filogenética foram feitas 4 afirmativas. Primeiro, o número presente na árvore filogenética representa aquisições evolutivas, com certeza. São novidades que foram surgindo com o tempo. Tá? O item 2, não perdi o mouse, voltou. O item 2, o número 1 representa o predomínio da geração esporofítica sobre a geração gametofítica. Não, na verdade, aqui o 2 representaria isso, né? Onde o esporófito se perpetuou mais que o gametófito. Na verdade, seria no número 2, e não no número 1. 3. O número 2 representa a presença de clorofila no gametófito. Não, clorofila ela foi encontrada já do início. As algas já tinham, então tem um erro grave nisso. 4. O número 3 representa vasos condutores de seiva. Não, porque a vascularização já começou aqui no número 2. Tá? E por fim, o número 4 significa flores e frutos, sim, que é a característica exclusiva das angiospermas. Com isso, fica claro aqui que o item C assinalado é o item D, com apenas 1 e 5 correta. Certo? Bom, outra questão interessante aqui é a questão do Enem. Ó. Durante a evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então a gente tem aqui a indicação dos números, né? Com 1, embriões protegidos no gametófito, 2, tecidos condutores verdadeiros, 3, formação de tubo polínico, 4, polinização pelo vento e 5, produção de frutos, certo? Então olha só a pergunta. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Conquista definitiva é aquele que tiver a independência total de água. Então não tem necessidade de água para reprodução. Né? Isso veio do quê? Do tubo polínico. Né? Que junto com o grão de pólen e com a formação posteriormente da semente, a gente teve então ali uma conquista desse meio por parte dos vegetais. Então fica ali a alternativa C, o item 3, ou o número 3 representando isso aí. Beleza? Então, só para mostrar como é que se monta essa árvore, é uma ideia pequena que a gente vai expandir isso mais para frente quando chegar um pouco mais os animais. Tá? Primeiro tem que passar as protozoonoses, começou o porífero, começou as aulas ali, aí sim a gente pode puxar esse assunto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, é só dar chamada que a gente sempre está aqui para ajudar vocês. Tá certo? Não vamos abandonar ninguém aqui na quarentena. Não me abandonem também. Tá bom? Então é isso. Tchau para todo mundo.